Quando é pra criticar, eu critico. Primeiro tempo ridículo, 45 minutos humilhantes, vergonhosos do time do Santos. Assim, parecia um time sub-21 contra o time sub-9. O Santos não jogou no primeiro tempo. Claro que o Cruzeiro é muito mais acima. Um time que é muito bom nesse ano. Jogada ensaiada, time muito bem montado, muito bem estruturado, organizado. Mas quando é pra elogiar, eu tenho que elogiar também. E mesmo assim, eu posso dizer e até roubar o bordão de Felipe Noronha. Calma. Calma, torcedor santista. O Santos não tem vaga garantida na Libertadores com essa vitória. A gente não virou o melhor time do campeonato vencendo o líder ou o vice-líder, que foi o que aconteceu já. A gente ganhou do Flamengo e do Cruzeiro. Mas assim, tem muitas atuações individuais pra gente falar mal e mais ainda pra gente falar bem. E uma delas é o Kleber Xavier, que soube se manter no cargo. Eu não acho que o Kleber Xavier vai cair. Não acho. Muito por causa da sua força de vontade pra poder vencer esse jogo. E muito por causa do entendimento dele do que estava acontecendo no time. Muita gente só olhando as mudanças que a gente fez. Vamos começar falando do time em si, né? O Santos foi a campo de um jeito muito estranho na zaga. Depois eu fui saber, né, que o Luan Pérez teve uma lesão no pé esquerdo. Mas ele já tinha tido antes, aí chegou lá no aquecimento, já tava mal. Enfim, tinha o Brazão, Gil e Luizão. Uma zaga muito ruim, assim, na teoria, porque não jogaram tantos jogos esse ano, quase nenhum. O Gil vinha de um momento ruim, tá quase se aposentando. O Luizão não é tão bom tecnicamente. Hoje foi bem, tenho que falar isso. Gil também não falhou tanto, só no primeiro tempo que o Santos jogou tudo pro alto. Mas vamos fingir que o primeiro tempo não existe? Não posso fazer isso, porque a gente tem que falar sobre os detalhes do jogo. Então o primeiro tempo tem que entrar na crítica. Mas vamos lá, escalação. Voltando ao ponto inicial. A gente teve Souza e Mike, dupla de laterais, que hoje deram show, tá? Só pra deixar claro. Apesar do Santos até no primeiro tempo mal, eles foram peças que assim despontaram como destaques para tentar jogar o Santos para frente. O Souza, inclusive, é impressionante a condução que esse garoto tem, a força de marcação que esse garoto tem. É muito bom lateral. É um lateral assim, eu vou te falar, 3 vezes melhor que o JP Sherman. Muito melhor realmente. Assim, é impressionante quão bom é Souza. E eu tô esperando há um tempo já o gol dele. Vamos lá. Meio campo, a gente tinha Bom Tempo e Rincon. E na frente a gente tinha o Roleiser. O Neymar estava assim de falso 9, que hoje assim foi um jogo bem estranho do Neymar. Perdeu o gol, claro. Teve um lance ou outro que ele conseguiu deixar o time do Cruzeiro no chão, o que é padrão Neymar. A gente sabe qual é o padrão Neymar. E tem que elogiar sim, porque foram boas jogadas, mas faltou muito pro Neymar ser o Neymar hoje. Apesar de tudo, faltou muito. Errou muita coisa, talvez tenha sentido a pressão do Mineirão. Mas... E ainda nas pontas, vamos lá. A gente tinha Guilherme na direita e não, invertido, né? Era Guilherme na esquerda e Barreal na direita. Mas diversas vezes eles trocavam. E o Guilherme e o Neymar também trocavam de posição ou se juntavam lá na frente dependendo do lance de ataque. Só que aí teve um porém, cara. No primeiro tempo o Santos não teve lance nenhum de ataque, basicamente. O Santos não atacou no primeiro tempo. Rolês é muito apagado, Barreal muito apagado. Neymar nem se fala, muito mal. Errava todos os domínios, não conseguia fazer jogada nenhuma. Perdeu um gol feito na cara do gol. Talvez estivesse mexendo com o psicológico dele também naquele momento, né? Era um problema muito grande ali. Ele tá jogando muito mal. A insatisfação dos torcedores santistas ali também era muito louvável. Cara, o Neymar está ruim nessa partida. Era realmente as palavras que eu estava citando. O Neymar tá uma bosta hoje. Mas mesmo assim consegue decidir jogo, né? Então ele participou de um gol ou outro aí no segundo tempo. Se eu não me engano, ele teve... participou da jogada de início da jogada. Bom, vamos falar sobre como que o Kleber Xavier conseguiu reverter isso, assim, porque o Santos estava perdido no jogo, eu não vi esperança nenhuma. Assim que começou o jogo, os primeiros 6, 7 minutos, o Santos começou bem até, tocando bola, tudo, dominando o jogo, entre aspas, assim, não conseguia nenhum dos dois times atacar, mas o Santos tinha um domínio. Passou dos 8 minutos de jogo, só deu o Cruzeiro até o fim, e o Santos não fez mais porcaria nenhuma. Só deu Cruzeiro, e o Brazão, cara, que goleiro. Eu sinto em insistir, ele merece pelo menos uma chance na seleção. Alô Ancelotti, tá? Que nem falam alô Dorival, alô Tite, alô Ancelotti. Não façam como fizeram com o nosso amiguinho Vanderlei, na época que ele era um dos melhores goleiros do Brasil.
E hoje o Brasão tá se mostrando como talvez o melhor goleiro desse Campeonato Brasileiro até agora. E que goleiro, vamos dizer a verdade, né, cara? Pegou muita bola. Teve muita bola do Caio Jorge, muita bola do Lucas Ramos, se eu não me engano. Não, enfim, Lucas Ramiro. Não lembro, é o cara que discutiu com o Neymar em algum momento ali. Acho que o Cruzeiro tem uns 3 Lucas. É bem igual aquela época que o Santos tinha o Lucas Pires, Lucas Braga, Lucas... Enfim. O Brasão fez um jogo incrível e isso salvou o Santos naquele primeiro tempo, cara. Deixando a gente tomar só um gol. Um golzinho, que foi um gol de bola parada e jogada ensaiada do Cruzeiro, que assim, é mortal. Realmente, a gente tem que dizer, o Cruzeiro é mortal com bola parada e jogada ensaiada. É mortal. O Santos... Todos os gols que quase tomou e o gol que tomou foram referentes a jogadas ensaiadas. E a troca de bolas, as trocas de bola do Cruzeiro também foram muito bem feitas, assim. O Santos também não foi muito mal na marcação, mas enfim. Eu acho que teve a questão do medo, o Santos deve ter se amedrontado um pouquinho com o Cruzeiro jogando o que estava jogando no primeiro tempo, e aí também não teve força para atacar, não teve psicológico para fazer gol, inclusive com a chance que o Neymar teve. Então assim, foi um primeiro tempo que deu medo. Foi assustador, deu medo pra qualquer torcedor santista. Mas, assim, eu tava pessimistíssimo, eu tava pessimista pra caramba. Eu falei, pô, aqui a gente lutar por um empate e torcer pro Kleber Xavier sair assim que acabar o jogo, antes da coletiva. Mas assim, rapaziada, o que o Kleber Xavier fez foi assustador logo depois. Eu fiquei com medo do caramba. Tira Rolês e ele tira Barreal. Tá, não fizeram um primeiro tempo bom, mas são peças desequilibrantes do Santos. O que ele me faz? Coloca um Tiquinho, eu acho que o Tiquinho foi mais pra ter um 9, ter um jogador ali, porque o Santos não ia mais jogar pelo meio, basicamente. Ele me coloca o Tiquinho no lugar do Barreal, se eu não me engano. Não, no lugar do Rolês. E no lugar do Barreal ele coloca o Cabadeiro. Além do... Quem mais que ele colocou, gente? Pô, agora eu não vou ter a terceira substituição, agora eu não vou lembrar. O Zé Rafael, ele me coloca no lugar do Rincon. Acho que foi no lugar do Rincon. O Zé Rafael muito mal, na primeira jogada já escorrega. Assim, o Zé Rafael tá num momento meio crítico. Bem defensivamente hoje, apesar disso, mas ele tá mal, no geral. Assim, alguma coisa aconteceu com ele no intervalo entre início e fim da Copa do Mundo de Clubes. Tem que reiterar isso, ele não tá bem definitivamente. Mas voltando ao Santos do segundo tempo, assim, ele tirando esses craques, eu temia que fosse ter uma goleada do Santos e nada fosse dar certo. Mas não, ele abriu o jogo, transformou o Santos numa espécie de time vertical e lateral. Se ele puder fazer isso nos próximos jogos também vai ser maravilhoso. O Neymar, cara, virou quase um ponta, porque toda a bola que o Santos recebia era ele abrindo pela esquerda, o Guilherme vindo pelo meio e na direita o Cabadeiro. Era como o time se formava, né? Não sei se foi assim que ele definiu o time no intervalo, tipo, peça por peça, mas foi assim que o time se portou no decorrer do segundo tempo. E cara, quando o Santos empata o jogo, o Santos já estava melhor na partida. Foi no início do segundo tempo. E logo depois tem um lance que o Cássio meteu um monólogo agora na entrevista pós-jogo, cara, reclamando do Hilton Pereira Sampaio. É um técnico fraco? Sinceramente, qualquer técnico brasileiro, na minha opinião, é fraco. Tirando os mais recentes que talvez saibam dessas opiniões e tentem ser diferentes, né? Mas o Hilton Pereira Sampaio, na minha opinião, não ruim nada nessa partida. Foi uma falta que consequenciou o gol, cara. Se não fosse a falta... 2 segundos depois a bola não estava no pé do Caio Jorge para ele chutar. Então, sinceramente, o gol só existe por causa da falta. E se a falta é falta, não existe discussão, Cássio. Não existe. Você que é um cara que eu sei, muito dos jogos que eu assisti do Cássio no Corinthians ele reclamava de arbitragem. Gente, isso é claro. Talvez ele jogue sempre a culpa para eles. Cássio é um ótimo goleiro, tá na história do Corinthians, tá na história do futebol brasileiro. Não tenho o que dizer sobre ele. Goleiro histórico. Maior ídolo do Corinthians, na minha opinião. Eu, sendo um santista, falando, é claro. Mas só reclama. Desculpa, só reclama. Não teve motivo nenhum para reclamação. Inclusive nos pênaltis que não foram dados no primeiro tempo. Que assim, não foram pênaltis definitivamente. O Rincon talvez tenha deslocado um pouco o jogador do Cruzeiro, mas aquilo também não era o suficiente pelo que ele resultou daquele lance. O cara caiu, rolou, fez um estradalhaço por causa de uma chegadinha de lado ainda que foi ombro a ombro. Agora eu falei sem parar durante muito tempo, até perdi o fôlego. E eu gritei pra cacete, vocês não tem ideia. Vamos pros gols. Guilherme, cara, com passe vindo lá da direita, conseguiu colocar pra dentro. E no outro lance ainda, cara, que passe dele, tá? Que passe pro Cabadeiro fazer o primeiro gol dele com a camisa do Santos.
Nas primeiras 2 partidas do Cabadeiro eu não botava fé nenhuma, vocês podem ter certeza disso, mas agora, hoje mostrou que pode jogar com a camisa do Santos. Hoje ele mostrou resultado. Não é bagre. Eu vou criar a hashtag Cabadeiro não é bagre. Eu vou criar. Vocês podem ter certeza, eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou criar, rapaziada. Nossa, mas assim, vamos às notas de cada jogador. Eu não separei nada, gente. Eu tô fazendo tudo no improviso aqui. Vamos lá, o goleiro. 10. Não tem como dar menos que isso. O cara impediu que o Cruzeiro fizesse 6-0 no primeiro tempo. A zaga, ambos vou dar 5, porque foram muito maus no primeiro tempo, deram muito espaço. Mas no segundo, tecnicamente, acertaram tudo. E olha que o Cruzeiro, depois que o Santos faz gol, ele vai muito pra frente e dá muito perigo. Pera aí que meu atacou a rinite agora. Meu nariz deu ruim aqui. Calma. Meio campistas. Vou falar de quem esteve na maioria do tempo em campo. É claro que se jogou o primeiro tempo eu vou quase ignorar e vou falar que é 0, tá? Todo mundo que saiu no primeiro tempo eu vou dar 0. Tirando o Roleiser e o Barreal, que tem feito partidas boas, então tem crédito. Eles ficam com 3. De resto, todo mundo é 0. Roleiser, Barreal e Rincon. Rincon é 0. Desculpa, Rincon. Então, Roleiser e Barreal pra mim é 3. Rincon é 0. Entrou o Zé Rafael. Difícil, cara. Ele é um cara que é bom, mas tá muito mal. Vou dar um 5,5 aí pra ele. Neymar, 6, porque fez um segundo tempo de qualidade. Guilherme, merece um 9, fez uma partida muito boa, apesar de erros crassos, que realmente quase que deram gol aí pros caras em alguns lances. O Souza, 10, não tem como dar outra nota. O Mike, 9, não tem como dar outra nota, muito bem também, só não leva 10 porque o Souza foi 10, não tem como chegar no Mike no patamar do Souza hoje. O Souza é melhor que o Mike. Bom tempo, 10. Melhor jogador do Santos na temporada. Desculpa, Brazão. O Bom Tempo não fez jogo ruim até agora. Não teve um jogo que você falou assim, nossa, hoje ele falhou. Não, o Bom Tempo não falha. O Bom Tempo não falha. Vou criar esse dilema aqui também. O Bom Tempo não falha. Hashtag o Bom Tempo não falha. Olha aí que legal. E, vamos lá. Indo para ataque, Tiquinho Soares. Pela vitória. Por alguns lances que ele conseguiu manter a bola no pé, vou dar 4. Mas não jogou nada também. Quem que falta? Acho que ninguém. Gente. Esse foi o time do Santos hoje. E que time, tá? Pro segundo tempo, o Santos conseguiu mudar muito. Mas calma, torcedor. Roubando aí mais uma vez o slogan do Felipe Noronha. A gente fez uma partida em cima de um time que subestimava a gente mais uma vez. Acho que o maior erro do Cruzeiro em qualquer jogo, em qualquer momento da história, é subestimar o Santos. Porque o Santos não jogava nada e o Kleber Xavier conseguiu surpreender tanto os torcedores do Santos quanto o time do Cruzeiro, que estava jogando muito pelo meio. E ao abrir o jogo, o Santos conseguiu ter a oportunidade de lançar bolas na área muito perigosas, ter contra-ataques eficientes, e quando o Cruzeiro estava empatado, tira o volante para colocar o Gabigol, na minha opinião foi o maior erro, porque o Santos já estava melhor no jogo. Apesar do Cruzeiro ter que buscar resultado, eu acho que o Cruzeiro devia ter mantido aquele volante, porque o jogo estava pau a pau, e não ter colocado o Gabigol, porque o Santos melhorou ao Gabigol entrar. Menos um volante, menos um cara para defender, o Santos tinha o meio campo. Toda a bola que sobrava era do Santos, e assim surgiu o gol de virada do Santos pelo pé do Guilherme, que deu um passe, assim, cara, eu não sei quem surgia pela esquerda, mas ele cortou pelo meio, alguém surgiu pela esquerda muito livre, ele não viu, eu acho, ou viu, e deu um passe milimétrico, cara, no Cabadeiro, que, assim, me deixou impressionado na hora. Eu falei, puta, ele perdeu o passe, aí ele me dá um passe na direita muito bom. Guilherme é bagre? Resposta final. Não vou dar a resposta final, a resposta final vai ser no final da temporada, mas enfim, Guilherme é bagre? Resposta de meio de temporada. Sim, mas com treino, mas com bons objetivos, bom aconselhamento do técnico, ele vira um jogador eficiente. E foi o que ele foi no primeiro turno, no Campeonato Paulista, fazendo 10 gols. E foi o que ele foi hoje, sendo um cara que conseguiu ser alguém eficiente, que chegou perto do que realmente é ser um parça do Neymar aí no futebol. Até, cara, só sai um alívio assim de mim realmente, porque tinha tudo pra ser um jogo ridículo. Tinha tudo pra gente passar vergonha, os haters do Neymar estarem certos, o santista se decepcionar e falar, o Santos vai ser rebaixado, mas não. Mas eu tenho alguns medos referente a isso ainda e eu vou contar pra vocês.
O Santos em 2023 fez alguns jogos assim. Primeiro tempo horrível, segundo tempo muito bom. E virada ou gol da vitória contra algum time. Alguns desses jogos foram Flamengo. Santos venceu o Flamengo em 2023 com o gol de Joaquim, jogando mal o primeiro tempo e bem o segundo. Palmeiras, mesma coisa. Palmeiras abriu o placar, o Santos virou com o gol do Marcos Leonardo no fim. Assim, eu tenho medo. O Santos ainda tá perto da zona de rebaixamento, muito perto. Próximo jogo ainda vai ser infernal. O Santos vai continuar cometendo os mesmos erros? É bem provável que sim, porque o Kleber Xavier vai ficar pelo menos pro próximo jogo. Isso é certeza, cara. Uma vitória mantém ele. Mas, assim, eu tenho medo do que vai acontecer pra frente. Mas agora eu tô um pouquinho mais otimista. A gente conseguiu mostrar do que é feito o Santos. Pelo menos isso. De inteligência, já que de não dinheiro pra caramba em um elenco todo estrelado. Tem uma estrela, né? Que hoje não foi tão bem, mas que a gente confia muito. Bom, rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo, me segue no Instagram, @GabrielAsrael, me segue no outro Insta, que é do meu canal, @IssoESantos, com underline entre isso e o E e o Santos, né? Isso, underline E, underline Santos. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Valeu, família.